Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a zaga do Cruzeiro, onde teve essa informação, né, no caso na última terça-feira, tanto do Globo Esporte quanto também do blog da Raposa, de que o Cruzeiro não parou por aí na busca de um zagueiro. Ainda segue no mercado, analisando algumas opções, né, que vão surgir, mas nesse momento não é a principal prioridade do Cruzeiro, né, no mercado, até porque tem alguns setores muito mais cruciais, como por exemplo de um centroavante e principalmente de um lateral esquerdo, aí os dois principais, e eu vejo que na minha análise, né, a zaga e um ponta direita, aí quem sabe um meia, né, seriam assim as outras opções, e depois que terminar dessas vindas de um atacante e de um lateral, o Cruzeiro vai concentrar esforços na vinda, agora que eu quero falar, de um defensor, né, então assim, a Raposa no mercado tinha esse interesse na contratação do Bruno Valdez, mas eu vejo que pelas opções que o Cruzeiro tem, no caso aí, ó, Eduardo Brock, possivelmente o Reinaldo e o Lucas Oliveira, fora ainda que já temos, né, a opção do Neres no banco de reservas, e isso se ele for reserva, né, e algumas opções da base, igual tem o Pedrão, tem o Everton, eu acho que pro Campeonato Mineiro já está bom, não precisa de mais reforços do que esses, dá para ir testando, mas ainda tem essa necessidade de um zagueiro de peso, né, para complementar essa zaga para a disputa da Série A. Então eu vejo que por essa questão acho que o Cruzeiro deve sim ir no mercado, mas de olho em um zagueiro não para o início do Campeonato Mineiro, né? Não na próxima rodada, na terceira rodada contra o América já vai ter que ter o time todo pronto, que vai jogar a Série A. Não é bem assim, mas eu vejo que depois que o Cruzeiro fechar essa vinda, né, de um centroavante, tomara que seja o Gilberto, depois indo para um lateral esquerdo, aí sim o próximo foco vai ser um zagueiro, quem sabe uma opção de meia ou de um ponta direita, aí é a minha opinião, tá? Até porque meia e ponta direita quase ninguém fala muito sobre isso, mas eu vejo que pela análise do Cruzeiro no elenco, falta sim algumas opções, mas para começar o Campeonato Mineiro hoje já está tranquilo, tá? Acho que só mais uma opção realmente do lateral esquerdo, centroavante ali dá para ir levando até contratar o Gilberto, então vamos aguardar. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, quem que você indicaria para esse setor de zagueiro, né? Realmente uma peça aí que tem que chegar para ser, na minha visão, uma opção de ser o titular, até porque eu vejo que hoje possivelmente mantendo o Eduardo Brock, porque ele é canhoto e joga na esquerda, o Oliveira porque é novo, caiu muito bem no esquema do Pesolano, quem sabe jogando ou como zagueiro central ou pelo lado direito, e aí o Bruno Valdez, que seria essa opção, jogaria como zagueiro central, pelo menos na minha análise, então vamos aguardar. Deixa aqui embaixo sugestões também de próximos nomes que eu respondo aqui para vocês, né? Quem sabe trazendo uma parte 2 desse vídeo. Camisas esportivas que mandou essas aqui que eu tô usando hoje para gravar o vídeo para vocês, e de diversos outros times nacionais, internacionais também que eu uso para gravar lá pro meu outro canal, com todos os detalhes, muito bacana mesmo dessas camisas. E lembrando, você vindo aqui pelo link que eu vou deixar na descrição, ou mandar mensagem lá no Instagram deles, DG Store, você vai ter 10% de desconto falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, tá? Então, mais um motivo aí para você comprar sua camisa aí personalizada, essa aqui do Cruzeiro mesmo, a partir de R$160, você já garante a sua personalizada aqui com o seu nome, a opção de colocar o número também, tá aqui o link embaixo da DG, também no primeiro comentário fixado e na descrição. Bom, quero começar falando então sobre esse caso envolvendo o Guzmán, que tem basicamente 2 anos, né? Essa especulação dele vir para o Cruzeiro, que surgiu entre os meses de março a abril de 2021, tá? Não foi nem de 2022, não. Tem quase 2 anos que teve esse episódio, onde o Cruzeiro iria contratar o jogador para ser um camisa 10, basicamente desde quando o Cruzeiro caiu, para falar a verdade, nunca tivemos um camisa 10 de peso, né? Então o Guzmán seria então o jogador contratado e tal. Na época mesmo era de se falar de algo próximo de 3 anos de contrato de duração e 50% dos seus direitos econômicos, por um valor na casa entre 6 a 6 milhões e 300 mil reais, né? Então um valor assim, mais ou menos, mas para o Cruzeiro na Série B, naquela época ali em 2021, poucos times estavam dispostos a fazer um investimento tão alto, era um valor significativo sim, que não tínhamos certeza como que seria pago. Tinha especulações que poderia ser o Pedro Lourenço, tinha outras que o Cruzeiro poderia pegar algum empréstimo, algo nesse sentido, nunca tivemos essa confirmação, apesar de que eu acredito que possivelmente seria pelo Pedro Lourenço, porque o Cruzeiro não tinha condições nenhuma naquela altura. E o Guzmán que vivia uma fase razoável lá pelo Envigado da Colômbia, onde ele já estava jogando há 4 temporadas consecutivas, no último ano dele inclusive, havia feito no total 40 partidas com no total 12 gols e também 7 assistências antes de ser negociado. E assim, ele acabou recusando a proposta do Cruzeiro, que foi pior do que o caso envolvendo o Bruno Valdez. Por quê? Porque o Guzmán chegou a ser anunciado, né?
Aí é uma situação que, nossa, eu acho que o Cruzeiro não deve cometer nunca mais, né? Depois de ter visto essa experiência na pele. Deixa eu só ligar aqui para não apagar. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro nunca mais vai querer anunciar um jogador sem já estar tudo pronto, ele já treinando no Cruzeiro ou algo nesse sentido, porque aquela situação ele havia voltado no contrato que havia inicialmente o Cruzeiro afirmou que ele tinha assinado e assim, por conta de questões de impostos e tal no Brasil, então o Guzmán foi para lá, no caso continuando no futebol colombiano. Lembrando que até mesmo o Júnior Barranquilla tinha conversas com ele e o Cruzeiro e o Júnior Barranquilla meio que passaram pelo mesmo processo, tipo assim, já estava tudo certo, tudo encaminhado e ele sai de novo do Júnior Barranquilla, não assina por lá e vai jogar no Atlético Nacional da Colômbia, onde no primeiro ano ele termina a metade da temporada em diante, né? Não foi ruim, foram 28 partidas, 5 gols e 2 assistências. Mas em 2022 não foi um ano muito bom assim para ele, até porque em 40 jogos ele deu apenas uma assistência e marcou 4 gols. E até mesmo achei uma matéria aqui recentemente da ESPN lá da Colômbia, mostrando que o jogador rescindiu, né, o seu contrato aí com o Atlético e assinou com o Tolima aí também da Libertadores, onde ele vai jogar por lá em 2023. Então não foi realmente uma boa passagem, no total aí pela equipe do Atlético Nacional, foram 68 jogos com apenas 9 gols e também 3 assistências nesse período. Não sei se ele chegaria no Cruzeiro e daria conta do recado, principalmente por conta daquele time em 2021. Nossa senhora, eu acho difícil demais que lá dá certo, ainda mais que o Cruzeiro trocou de técnico, Felipe Conceição, depois foi o Moser, depois foi o Luxemburgo. Não sei se o Guzmán daria certo nessa adaptabilidade toda não. Então, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo sobre esse caso envolvendo o Guzmán, que agora, né, não deu muito certo no Atlético Nacional, vai para o Tolima e que lembra bastante essa situação do Cruzeiro com o Bruno Valdez. O Bruno Valdez que no caso vai jogar no Boca Juniors, né, diferentemente do Guzmán, ele ainda bem não chegou a ser anunciado, mas já tinha quase tudo certo, né, já até tinha trago aquele vídeo no canal, diversos outros canais também já confirmando essa tratativa, e aí ele fala pro Cruzeiro que tem essa proposta aí do Boca Juniors e não faz jus ao contrato que ele já tinha assinado. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, então se você acha que foi até um livramento, né, o Cruzeiro não ter dado certo essa situação com o Guzmán. Aqui com vocês, quero falar sobre o meio-campista que na minha visão poderia ser um ótimo nome, tá, para o Cruzeiro nessa atual temporada, que é a respeito do meia Baralhas. Ele tem 24 anos de idade, apesar desse nome bem argentino, uruguaio, ele é brasileiro, tá, 24 anos e vem se destacando pelo Atlético Goianiense nas últimas temporadas. Para falar a verdade, ele pelo Atlético joga aí desde a temporada de 2020 e foi um dos jogadores igual o Lucas Oliveira que cresceu demais, né, na equipe goiana desde esse retorno em 2020 para a Série A até aqui. No total, na temporada passada, contando os jogos da Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, 56 partidas, 6 gols e 3 assistências. Bons números, e não é que ele é um meio ofensivo, um camisa 10, não. Ele é um cara como se fosse a função do Neto Moura tinha aqui no Cruzeiro. E analisando até mesmo alguns lances dele e tudo mais, parece ser um atleta que encaixa muito bem nesse esquema de jogo do Paulo Pezzolano. Além desse ótimo ano em 2022, em 2021 ele já tinha feito também 46 partidas, 5 gols também na Série A pelo Atlético Goianiense e nessa atual temporada já começou o ano bem no Goianão, 2 jogos e uma assistência até aqui. Atleta que teve passagens por alguns times do interior de São Paulo, igual Ituano, Guarani, jogou também no Bragantino e no Atlético Paranaense. No Atlético ele joga apenas na base, em 2018, 12 jogos pelo time sub-20 e o Baralhas tem proposta nesse momento para se mudar para o Internacional. O valor de mercado dele é na casa dos 3,5 milhões a 4 milhões de reais, de acordo com o Transfer Market, e tem um contrato até dezembro de 2024. Então, se fosse para contratar o jogador, teria que ter uma compensação financeira. Até mesmo o Nicola trouxe informações nessa última semana de que o Internacional é um dos times interessados. O Mano Menezes gostaria de contar aí com o Baralhas para o próximo ano e teria oferecido um salário 6 vezes maior do que o que ele ganha hoje na equipe goiana. Possivelmente ele não iria ganhar 600 mil, né? Então dá para perceber que ele tem um salário um pouco abaixo do que é, por exemplo, o padrão de um jogador titular na Série A, né? Acho bem difícil o Internacional oferecer 600 mil, porque 6 vezes mais o valor. Pensa se ele ganhar 100 mil, seria 600 mil. Eu acho que não seria isso tudo. Então o Baralhas não teria um salário tão alto assim na equipe do Atlético Goianiense, e mesmo se ele chegasse no Internacional, não acho que seja um salário fora da realidade do Cruzeiro não, tá? Tipo uns 300, 250 mil, acho que poderia ser necessários e mais do que útil para contratar o jogador, que aí ficaria mais essa questão, igual foi com o Dudu, do Atlético Goianiense, lateral direito, e também do Wellington Rato, né? Que teria de ter essa compensação financeira
junto à equipe goiana, que ainda mais quando foi rebaixado para a Série B, deve querer vender alguns dos seus destaques nos últimos anos de Série A para ganhar um dinheiro, né? Foi assim, por exemplo, com o Lucas Oliveira, emprestado para o Cruzeiro e comprado em definitivo, mais de 4 milhões de reais. O Wellington Rato também mais de 4 milhões, junto ao Fortaleza, se não me engano vai render um valor próximo a esse também de 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de reais. Ainda tem o Baralhas e outros destaques dos últimos anos. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Acho que o jogador pode ser uma boa alternativa? Já viu ele jogando? Meio campista que nos últimos 2 anos, né, pelo Atlético Goianiense, somou aí mais de 90 jogos, com um total 10 gols e também 7 assistências, né, nesse período pela equipe goiana. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e acompanhar outras sugestões, né, de vídeos aqui que trouxemos no decorrer dessa semana. Lembrando que sempre 3 vídeos aqui no Cruzeiro News. Então até ativa aqui as notificações. Um por volta de 11h30, outro aí 5 horas e outro às 7h15 da noite. Então tá aqui também as outras sugestões e para você se inscrever em nosso canal. E agradeço demais. Valeu, galera!